Afinal, professora, eu realmente aprendo se eu fizer um resumo ou só vou perder tempo? O que temos para hoje, Sanches e Dulcinéias? Esse ano aqui nos vlogs nós vamos falar sobre livrarias, bibliotecas, mas também vamos falar sobre estudo. E, em especial, sobre algumas coisas, algumas questões que eu via muito assim com os meus alunos, que eles achavam que estavam fazendo correto, porque estava ajudando a aprender, mas na verdade só atrapalhava e eles não estavam aprendendo de fato nada. Mas é muito comum, principalmente nos alunos do Fundamental 2, do final do Fundamental 2 para o ensino médio, é a escrita de resumos. Inclusive, muitos Instagrams, muitos perfis nas redes sociais falando sobre estudo, tem aquelas meninas com aqueles resumos lindos, impecáveis, coloridos, com aquela letra perfeita. E isso sim é um ponto muito positivo para o estímulo ao estudo. Tem sérias críticas a uma visão muito consumista, devido ao capitalismo, de materiais de estudo, de que você necessita ter a favor desses modelos visuais para memorização. Eu sou uma pessoa muito visual. Se você não for, talvez isso não ajude. Mas o resumo, ele é algo importante pelo primeiro ponto de que ler não é estudar. Então, um pouco da minha relação pessoal com isso antes de ser professora, né, enquanto aluna. Até o ensino médio, eu não precisava estudar um conteúdo. Eu sempre prestava atenção na aula, fazia os exercícios todo dia que a professora mandava e aquilo ali me ajudava. Eu aprendia, pronto, não precisava ficar dedicando horas a fios para revisar e estudar aquele conteúdo, porque era a minha forma de aprendizado que eu absorvia aquele conteúdo. Quando eu cheguei no ensino médio, eu percebi que, principalmente algumas matérias que eu tinha dificuldade, eu precisava, além de prestar bastante atenção, tirar dúvidas, fazer o exercício, eu tinha que procurar coisas a mais, para outros exercícios, outras formas de ver aquele conteúdo, de aplicar aquele conteúdo para poder fixar. No médio é muito voltado às vezes para vestibular, então era estudar e resolver exercício. Eu não fazia resumo. Eu comecei a dar aula, vi que algumas das minhas alunas, especificamente as meninas, elas faziam sempre resumos com aquelas canetas coloridas diversas. De fato, não absorviam. Se você perguntar aquilo que ela tinha acabado de escrever, que estava lá lindo e impecável, ela não sabia o que era. Porque um resumo, um mapa mental, um exercício ou qualquer outra forma de estudo, ela tem que passar pela sequência da aprendizagem. Tem o impulso, eu tenho o estudo ali, o conhecimento vem até mim. Eu tenho que estudá-lo, ou seja, analisá-lo. Eu o aplico, depois de aplicar eu retomo, eu reviso aquele conteúdo e ele vai se adaptar à minha mente através de estímulos diferentes. Eu estudo, eu tenho contato, eu aplico, eu reviso, eu retomo e eu adapto a outras formas. E quando a gente fala de adaptação, de conhecimento, sempre um conteúdo para que nós o aprendamos de verdade e absorvamos, ele tem que ser aprendido em níveis diferentes de dificuldades e em formatos diferentes. Por isso que nós temos aula expositiva com o professor, só ouvindo, nós temos a leitura, nós temos o exercício que nós vamos aplicar, temos a prova porque nós não podemos ter consulta, aí tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. É que ler não é estudar. Então o resumo, ele vai fazer com que nós tiremos as informações daquela leitura e a processemos. Vai servir como material de consulta. A partir do momento que eu aprendo aquela informação, eu vou condensá-la, restringi-la ao que é de extrema importância e aquilo ali me servirá como consulta. Quando eu for aplicar o conteúdo em um exercício, em uma atividade, em um trabalho, ao invés de ir para o livro que tem aquela sequência gigante de explicações, eu tenho algo mais condensado, mais direto. Então, para que o seu resumo ele facilite a sua vida, você absorva de fato o conteúdo, na hora de revisar, seja prático, nós temos que seguir algumas questões. Resumo deve ser feito com as suas palavras. Não repita as palavras do professor, nem coloque ipsis literis, ou seja, exatamente como está no livro. Use as suas palavras para explicar aquilo. Esses meus cadernos aqui são cadernos que eu uso para fazer resumos ou fichamentos, só para absorver o conteúdo, e às vezes fica de consulta, a maioria deles não fica como consulta, é só porque eu faço para absorver aquele conteúdo, para guardar e reter as informações principais. Literatura, que nós debatemos muitos ensaios, muitos textos,
eu faço um fichamento com as principais citações e após isso eu faço um resumo, um mapa mental do conceito, né, de toda a estrutura, principalmente termos principais, palavras-chave. No resumo você pode ser um pouco mais extenso, mas não faça um parágrafo todo, faça uma frase, 2 períodos no máximo, usando as suas palavras. Então, o primeiro passo é você ler o seu conteúdo. Depois que você ler o seu conteúdo, você irá grifar no texto o que é essencial, o que é importante. O interessante no mundo ideal seria ler primeiro e depois, numa segunda leitura, você sublinhar. Mas principalmente quem está na faculdade sabe que isso não dá tempo. Em alguns momentos a gente aprende já a ler sublinhando. Depois disso você vai fechar o seu livro, o seu material de conteúdo e vai tentar reproduzir aquele conteúdo com as suas palavras sem consultar a estrutura e as principais ideias. Faça algo topicalizado, fique visualmente também fácil de ver, usando os termos principais, as palavras-chave. Mais importante é que você não use as palavras do autor, não coloque citações diretas, parágrafos grandes, da forma como você entendeu. Por isso que é interessante que no primeiro momento você faça isso, se houver tempo, com o texto fechado, e tentando colocar aqui apenas aquilo que você lembra e depois consultar, seguir, ver se não esqueceu nada de tão importante. Esse é um método no mundo ideal. Como esses textos são para debates, eu geralmente coloco as citações. Depois disso, eu faço um resumo em tópicos, usando os termos principais, a palavra principal, e daí puxando ramificações, ou a partir da própria estrutura do texto, colocando os pontos levantados. O modo mais sintático que isso que nós vamos chegar são os mapas mentais ou os flashcards que nós vamos conversar lá pro mês de maio. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. O principal é: aprenda a aprender. Se analise, veja como você aprende mais. Seja muito sincero, muito franco, muito objetivo e veja o que de fato tá te fazendo aprender, tá te fazendo desenvolver, ou é apenas uma perca de tempo que você reproduz porque dizem que é importante, que é interessante, ou se o modo como você tá fazendo seria legal alterar. Me conta aqui embaixo se você faz resumo, se é parecido, se é diferente, como você costuma fazer, o que você coloca que é indispensável para que você aprenda. Eu vou adorar saber a sua resposta, principalmente para saber se tá ajudando você de alguma forma. Quem sabe a gente falar um pouco mais sobre isso aqui. Nos vemos semana que vem com mais um capítulo da nossa jornada de leitura conjunta. Possamos sair da biblioteca e ir muito além dos meios de vento.